A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Kappa é uma das criaturas mais fascinantes e enigmáticas da mitologia japonesa. Um yokai, espírito ou monstro sobrenatural, que habita rios, lagos, pântanos e outros corpos d'água no Japão. Conhecido por sua natureza ambígua, que oscila entre travessura inofensiva e atos malignos, o Kappa é uma figura central no folclore japonês, com uma rica história de lendas, características físicas peculiares, nomes regionais variados e relatos de avistamentos que atravessam os séculos. O Kappa é descrito como uma criatura humanoide, com características reptilianas e anfíbias, combinando traços de tartaruga, macaco e rã. Seu tamanho é comparado ao de uma criança de cerca de 10 anos, geralmente medindo entre 60 centímetros e 1 metro de altura. A pele é escamosa, com tons que variam entre verde escuro, vermelho brilhante e azul, frequentemente descrita como úmida e com um leve odor de peixe. Suas mãos e pés são palmados, sem polegares, adaptados para natação eficiente, com membranas que facilitam movimentos ágeis na água. No dorso, o Kappa possui uma carapaça semelhante à de uma tartaruga, que oferece proteção. O traço mais distinto do Kappa é a depressão em forma de prato ou tigela na cabeça, chamada de Sara, que contém água. Essa água é considerada a fonte de seu poder sobrenatural e força física, que supera a de um homem adulto. Apesar de seu tamanho pequeno, se a água no Sara for derramada, seja por um truque ou acidente, o Kappa fica gravemente enfraquecido, podendo até morrer. Outras características incluem um bico semelhante ao de uma tartaruga, olhos triangulares, alongados e, em algumas descrições, uma face simiesca. Curiosamente, o Kappa possui 3 anos, o que, segundo o folclore, permite que ele libere 3 vezes mais gases que um humano. Um detalhe peculiar que adiciona um toque de humor às lendas. Seus antebraços são conectados internamente pela carapaça, de modo que puxar um braço faz o outro se retrair, uma característica que reforça sua natureza não humana. O termo Kappa deriva da combinação das palavras japonesas kawa, rio, e wapa, uma variante de warawa ou warabi, criança, traduzindo-se literalmente como criança do rio. No entanto, o Kappa é conhecido por mais de 80 nomes regionais no Japão, refletindo a diversidade cultural e geográfica do país. Entre os nomes mais comuns estão Kawataro, menino do rio, amplamente usado em várias regiões. Kawako, termo comum em Izumo, onde o escritor Lafcadio Hearn documentou lendas. Gawapa, uma variação usada em Kyushu. Kawauso significa lontra, sugerindo semelhança com esse animal. Dangame, referência a tartarugas de casco mole. Enko, relacionado a macacos. Komariki, puxador de cavalos, aludindo à sua reputação de arrastar cavalos para a água. Suiko ou Kawatora, tigre do rio, indicando uma variante mais temida. Suitengo, associado a divindades aquáticas no shintoísmo. E Mizuchi, um nome que às vezes se confunde com dragões aquáticos, mas pode se referir ao Kappa. Esses nomes variam conforme a região, refletindo diferenças nas lendas locais e nas percepções culturais sobre a criatura. Por exemplo, em Hyogo, o folclorista Kunio Yanagida
documentou o uso de Gatarô, enquanto em Saga, o Kappa é particularmente associado a atos benevolentes. As origens do Kappa são difíceis de precisar, mas há registros que sugerem sua presença no folclore japonês desde tempos antigos. A primeira menção potencial aparece no Nihon Shoki, 720 d.C., o segundo livro mais antigo da história japonesa, que descreve um espírito da água removido de um rio por ordem do imperador Keiko. Embora não mencione explicitamente o termo Kappa, estudiosos acreditam que pode se referir à criatura. Influências de mitos japoneses, como o Shuiho, um espírito aquático semelhante, e do folclore Ainu, com o Mintushi, um sprite aquático, também podem ter moldado as lendas do Kappa. Durante o período Edo, 1603 a 1867, o Kappa ganhou maior notoriedade, aparecendo em peças de teatro kabuki, gravuras ukiyo-e e livros ilustrados como Kusa-soji, predecessores dos mangás modernos. A partir dos anos 1950, o Kappa passou por uma transformação cultural, sendo retratado como uma figura mais cômica e menos aterrorizante, especialmente em mangás como Kappa Kawataro e Kappa Tengoku de Shimizu Kon, que popularizaram uma imagem kawaii, fofa da criatura. Apesar disso, as lendas tradicionais mantêm sua reputação perigosa. Os Kappas são associados a corpos d'água em todo o Japão, especialmente em áreas rurais onde rios, lagos e pântanos são abundantes. Alguns locais específicos são famosos por suas conexões com o Kappa. Embora o Kappa seja uma criatura mitológica, há numerosos relatos de supostos avistamentos ao longo da história, muitos dos quais podem ser explicados por fenômenos naturais ou animais reais, como a salamandra gigante japonesa, Hanzaki, que cresce até 1,5 metro e tem comportamento agressivo. Abaixo estão alguns dos avistamentos mais notáveis. Século VIII, Rita ou Ita. Um Kappa semelhante a uma tartaruga, com dedos palmados e marcas no peito, foi observado em um rio. Este avistamento é um dos primeiros registrados detalhado. Final do século VIII, Edo, Tóquio. Um Kappa foi supostamente avistado em um dos fossos que cercava o castelo de Edo, reforçando sua associação com corpos d'água urbanos. 1801, Fukui. Um agricultor teria capturado um Kappa, que foi levado ao senhor local e posteriormente libertado no rio. Não há evidências fotográficas, mas o relato é amplamente citado no folclore local. 1818, Miyazaki, Kyushu. Restos mumificados, incluindo uma mão e um pé palmados, foram atribuídos a um Kappa, supostamente baleado em um rio. Esses relatos estão em exibição na residência Miyakonojo, Shimazu, embora sua autenticidade seja debatida. 1970, Aokigahara, Yamanashi. Uma expedição de criptozoologistas capturou ecos inexplicáveis sob água com equipamentos de sonar, sugerindo a presença de uma criatura aquática desconhecida, possivelmente um Kappa. 2002, Kyoto. Masaki Miyagawa, um autoproclamado pesquisador paranormal, alegou ter capturado um Kappa em um rio, descrevendo-o como uma criatura com pele verde, bico e carapaça. 2016, Kamitakatsu. Um grupo relatou ter visto um Kappa com pele verde e bico em um rio, embora sem evidências concretas. Além desses relatos esporádicos de avistamentos em áreas rurais, especialmente durante o verão, ao amanhecer ou entardecer, períodos em que o Kappa seria mais ativo, segundo o folclore. Algumas lendas sugerem maior atividade em noites de lua cheia. O Kappa é conhecido por sua natureza dual.
Pode ser um trickster inofensivo, jogando truques leves como espiar sob kimonos ou roubar colheitas. Ou um ser perigoso, responsável por afogamentos, ataques a animais e até a extração do Shirikodama, uma bola mítica localizada no ânus humano, que supostamente contém a alma. Essa obsessão pelo Shirikodama é um dos aspectos mais macabros do folclore, frequentemente associado a ataques violentos em rios ou até latrinas, onde o Kappa supostamente esperava suas vítimas. Apesar de sua reputação maligna, o Kappa também é retratado como honrado e cortês, nunca quebrando uma promessa. Ele é obcecado por polidez e um arco profundo pode fazê-lo devolver o gesto, derramando a água de seu sara e tornando-se vulnerável. O Kappa também tem uma paixão notável por pepinos. Segundo a lenda, ele prefere até mesmo a carne humana. Durante o período Edo, era costume jogar pepinos com os nomes dos membros da família nos rios, para apaziguar o Kappa e proteger os nadadores. Em algumas regiões, comer pepinos antes de nadar era considerado proteção, enquanto em outras era visto como um convite ao ataque. O Kappa também é descrito como extremamente forte e habilidoso em luta livre sumô, frequentemente desafiando humanos para combates. Ele possui inteligência aguçada, sendo capaz de aprender línguas humanas e ensinando aos humanos a arte de ajustar ossos e técnicas medicinais, especialmente em lendas onde Kappas amigáveis interagem com comunidades locais. Sua aversão a ferro, gengibre e sementes de gergelim é outro ponto fraco, usado em rituais para afastá-lo. Muitas teorias tentam explicar a origem do Kappa. A mais comum sugere que o mito deriva de avistamentos da salamandra gigante japonesa, que compartilha habitats aquáticos, pele escamosa e comportamento agressivo. Outra possibilidade é a lontra japonesa extinta, que ao se erguer nas patas traseiras pode lembrar uma criança humanoide. Fenômenos naturais, como redemoinhos e correntes fortes, também podem ter inspirado histórias de Kappas, puxando vítimas para a água. O Kappa é uma figura multifacetada, combinando elementos de humor, terror e sabedoria no folclore japonês. Sua aparência única, com pele escamosa, carapaça de tartaruga e o icônico Sara, o torna imediatamente reconhecível. Seus muitos nomes regionais, como Kawataro, Kawaku e Suiko, refletem a diversidade cultural do Japão, enquanto relatos de avistamentos, de Edo a avistamentos modernos em Kyoto, mantêm sua lenda viva. Locais como Kappabushi e o Lago Biwa são pontos focais para essas histórias, enriquecendo o turismo e a tradição local. Seja como um monstro aquático, um trickster cortês ou um guardião benevolente, o Kappa continua a intrigar e a assustar, encapsulando os medos e a reverência dos japoneses pelo poder da água.